estamos unidos com Cristo. Não há mais judeus e gentios, nós somos uma família em Deus. Ele vai falar sobre a unidade da fé, ele vai falar sobre os nossos deveres como cristão. E depois, agora, no capítulo 5, verso 18, Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Observe o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo: para que vocês verdadeiramente sejam cheios do Espírito Santo, é necessário que vocês venham desde o capítulo 1, entendendo tudo que eu venho falando. Quem vocês são em Cristo, quem vocês eram, o que aconteceu para que vocês estivessem aqui agora, entendendo tudo isso. Chegou um momento muito especial. Qual momento é esse? O momento de serem cheios do Espírito Santo. E no momento em que vocês são cheios do Espírito Santo, isso não é somente para um propósito de estarmos reunidos da igreja e orarmos em línguas estranhas e vermos manifestações espirituais. Não é isso, tudo é muito importante, mas o principal disso tudo é fazer com que, através deste preenchimento com o Espírito Santo, nós tenhamos uma vida impactada pelo poder de Deus. Eu vou dizer de novo: para que tenhamos uma vida impactada pelo poder de Deus. Poder para falar em línguas também, mas não somente isso. Poder para curar os enfermos também, mas não somente isso. Mas um poder para sermos transformados. Nós olhamos muitas vezes somente o que vai acontecer externamente, não olhamos o que vai acontecer interiormente. O que vai acontecer exteriormente, a fé faz, mas o que vai acontecer interiormente é a vazão que eu dou ao Espírito para transformar e para fazer em mim. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Eu vou dizer de novo: o que vai acontecer do lado de fora, poder, presença, manifestação, é a fé que age. Mas o que vai acontecer dentro é a vazão que eu dou para o Espírito Santo trabalhar em mim. E é esse o propósito que Paulo está trazendo. Entendendo quem hoje nós somos em Cristo, não se esqueçam de serem cheios do Espírito Santo. Eu falei aqui por esses dias que Paulo vai fazer essa comparação: não vos embriagueis, mostrando que o vício do álcool ou o vício da embriaguez só pode ser substituída por outro vício. Qualquer vício só vai ser vencido se ele for substituído por outro vício. Então Paulo está dizendo: qual é o teu problema? Teu problema é com vinho? Então, se você se encher do Espírito Santo, esse problema com vinho vai embora. O teu problema é com o vício das drogas? Então, se você se encher com o Espírito Santo, o vício das drogas vai embora. Qual é o teu problema? O teu problema é qualquer outro vício, talvez um vício sexual. Se você se encher do Espírito Santo, esse vício vai embora e você vai ter uma vida equilibrada. Olha para o teu irmão e diga para ele: há uma recomendação de Paulo para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E como que nós seremos cheios, pastor, do Espírito Santo? E a Bíblia diz em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o que? Orando, buscando a Deus, louvando ao Senhor. Aí ele vai dizer aqui o capítulo 18, como que eu vou ser cheio? Nos reunindo, fazendo o que? Cantando salmos. Lê de novo essa parte, pastora Natália. Falando entre vocês com salmos, cânticos, hinos espirituais. Então, quando nós nos reunimos, quem está me ouvindo, diga amém. Quando nós nos reunimos para cantar, quando nós nos reunimos para salmodiar, quando nós nos reunimos para sermos alimentados pela palavra e adorar o Senhor, então nesse momento acontece algo que é o preenchimento e o enchimento do Espírito Santo no meio da igreja.
Cutuca alguém que está ao seu lado e diga para ele assim: ainda hoje você pode sair daqui embriagado pela presença do Espírito Santo, se você entender que você deve louvar e adorar e bendizer ao nome de Jesus. Então nunca se prive de estar na presença de Deus, junto da igreja, junto dos irmãos, porque ali nós seremos cheios do Espírito Santo. Nós estaremos cheios do Espírito Santo. E quando nós não nos reunimos, nós nos enchemos de problemas, nós nos enchemos de tristezas, nós nos enchemos de ansiedade, nós nos enchemos de depressão, nós nos enchemos de mágoa, nós nos enchemos de ira. Mas quando nós estamos na presença de Deus, tudo que foi tudo que preencheu o nosso coração e nos encheu de que não devia, nós substituímos pela presença do Espírito Santo e pelo preenchimento de Deus em nós. Eu amo a palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta. Amém? Então não vos embriagueis com aquilo que vai trazer contenda, devassidão, imoralidade, prostituição, nada disso, mas enchei-vos do Espírito e sejam viciados em ser cheios do Espírito Santo, porque só um vício pode tirar o outro. Pastor, eu não consigo me libertar. Seja cheio, vai ser liberto. Busque o preenchimento de Deus, e o preenchimento de Deus vai te libertar de qualquer que for o vício, pode ter certeza disso. Amém? Vamos continuar. Segura um pouquinho aqui, irmãos. Veja que agora Paulo, ele começa a falar acerca do relacionamento entre o marido e a mulher. É bem verdade que Paulo, ele vai falar acerca desse assunto querendo apresentar outro. Paulo vai falar sobre o amor do marido para com a mulher e a submissão ou o respeito ou a reverência da mulher para com o marido. Mas ele vai dizer: da mesma forma que Cristo amou a igreja, vós maridos amai as vossas esposas, e da mesma forma que a igreja se sujeita a Cristo, as mulheres também estejam sujeitas aos vossos maridos. Mas observe que Paulo vai tratar desta questão entre marido e mulher depois do preenchimento do Espírito Santo. Paulo sabia disso. Paulo sabia que um relacionamento, um casamento entre um homem e uma mulher só pode dar certo se ambos forem cheios do Espírito Santo. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu vou dizer de novo: um casamento só pode dar certo, e ele só pode ser um casamento de uma vida em paz, de amor, de alegria, de comunhão, de uma vida plena, de satisfação, se ambos forem cheios do Espírito Santo. É por isso que Paulo vai dizer: agora sejam cheios do Espírito Santo, e depois de serem cheios do Espírito Santo, então vós maridos
amai as vossas esposas. E vós, mulheres, sujeitai aos vossos maridos. Sabe o que Paulo está dizendo? Um esposo jamais vai conseguir amar a sua mulher se ele não for cheio do Espírito Santo. Sabe o que Paulo está dizendo? Uma esposa jamais se sujeitará ao seu marido se ela não for cheia do Espírito Santo. Então Paulo disse: sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Se dentro de um casamento, de um relacionamento entre um marido e uma mulher, não houver o preenchimento do Espírito Santo, se não formos cheios do Espírito Santo, jamais nós conseguiremos ser bons maridos e boas mulheres. Jamais. Nós continuaremos colocando as nossas vontades, os nossos jeitos, as nossas razões. O marido continuará sendo grosseiro, a mulher autoritária, e nós olharemos uns para os outros e dizemos: será que esse é um casamento cristão? Sim, é um casamento cristão, sem ser cheio do Espírito Santo. Mas se for cheio do Espírito Santo, então o marido vai amar a mulher, a ponto de se entregar por ela, e a mulher vai se sujeitar ao marido, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Quantos entendem isso? Então escute aqui, as mulheres, primeiro as mulheres, não se preocupe somente em querer fazer a vontade do seu marido, se preocupe em ser cheia do Espírito Santo. Pastor, mas eu não vou fazer a vontade do meu marido. Se você fizer isso sem ser cheia do Espírito Santo, você se cansa. Mas se você for cheia do Espírito Santo, você faz com alegria. Maridos, não tente amar a sua esposa de qualquer forma, se você não for cheio do Espírito Santo. Porque às vezes a sua esposa vai te chatear e você vai querer: eu sou teu marido, você tem que me respeitar. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Então seja cheio do Espírito Santo. O problema está aí. Aí é o cerne da questão. Aqui está a solução para todos os problemas familiares. Está aqui. Todos os problemas familiares, o problema de relação entre marido e mulher, mulher e marido, pais e filhos, filhos e pais, está aqui. Ser cheios do Espírito Santo. Você pode ir para a palestra de casais, você pode aprender como fazer isso ou aquilo, você pode fazer tantas coisas para melhorar o seu casamento, e isso vai ser muito útil e muito bom, mas se o principal não estiver fazendo parte da sua vida, isso acaba rápido, porque qualquer fogo aceso que não seja pelo Espírito Santo é fogo de palha e apaga logo. Mas se você for cheio, se você for cheia do Espírito Santo, esse fogo jamais vai se apagar. A gente pode ouvir alguém dizer: pastor, eu não consigo mudar. Ninguém consegue mudar por si mesmo, irmão. Os psicólogos dizem, escute isso, quem está me ouvindo diga amém. Os psicólogos dizem que as pessoas não mudam. Vou dizer de novo: as pessoas não mudam. Aí você se casa, um homem se casa com uma mulher. Eu costumo dizer, um casamento é uma trombada de uma carreta com um fusquinha, irmão. Quem é o fusquinha vai ser atropelado. Já imaginou uma carreta com um fusquinha? A carreta vai passar por cima. Quem é a carreta lá? Não precisa dizer não. Quem é o fusquinha lá? Não precisa dizer não. Mas e aí, pastor, se o homem não muda? Os psicólogos dizem que uma pessoa é capaz de mudar 2% só, 2.
Quantos por cento? 2%. Aí a mulher casa, o homem casa, e eles tentam começar a se acertar dentro de casa. Não, você precisa mudar isso aqui. Não é possível que você continue sendo desse jeito. Isso aqui atrapalha o nosso relacionamento. Se você continuar sendo assim, eu vou largar de você. Eu não aguento viver desse jeito, não. E isso e aquilo, e daqui a pouco. E tenta mudar. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: 2. Só 2. Só vai mudar 2. Pastor, se esse homem mudar só 2, eu estou pulando fora. Se essa mulher mudar só 2, eu estou pulando fora. Só 2. Só 2%. E aí, pastor, como que eu faço para mudar então? Seja cheio do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, você não vai mudar 2. Você vai ser transformado pela palavra de Deus. Alguém vai olhar para você: rapaz, mas o que aconteceu com essa mulher? Ela foi cheia do Espírito Santo. O que aconteceu com esse homem? Ele foi cheio do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode convencer o homem. Só o Espírito Santo pode mudar o homem por completo. Só. É por isso, irmãos, que na igreja tem transformação de vidas. É por isso que aqui dentro tem transformação. Você vai no psicólogo, ele vai te ajudar, mas não vai resolver. Você vai tomar remédios, é um paliativo momentâneo, vai te ajudar, mas não vai resolver. É por isso que quando a pessoa entra por essas portas, ela volta para sua casa, ela diz: a minha vida está sendo transformada. Por que a minha vida está sendo transformada? Eu não sei, mas aquela palavra que o pastor prega no domingo à noite, ela entra no meu coração e ela começa a mudar a minha vida. Eu não consigo ser a mesma pessoa. O Espírito Santo tem mudado você. O Espírito Santo tem mudado a sua vida. Você tem sido transformado pelo Espírito Santo. Oh, irmão, quem nós éramos? Quem eu era, irmão? Mas o Espírito Santo tem transformado a nossa vida. Não tem como eu olhar para mim e dizer: eu era capaz de mudar. Eu não era capaz de mudar mais do que 2%. Mas o Espírito Santo, ele olhava para mim e dizia: eu te mudo, meu filho. Eu te mudo, meu filho. Eu te transformo, meu filho. Eu faço de você uma nova pessoa. Eu faço de você uma nova criatura. Eu faço de você um novo homem. E o Espírito Santo tem me mudado desde então. Nunca diga: eu não consigo mudar. Você nunca vai mudar se você não disser: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então Paulo vai tratar disso, irmão. Ele vai começar agora sim. Agora vocês vão ver. Todo problema vai ser resolvido como? Cheios. Sejam cheios. Mas eu quero cavar um pouquinho mais. O Senhor falou comigo sobre muitas outras coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Vamos continuar lendo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Escute, eu poderia falar sobre esse assunto, que é um assunto profundíssimo. Nessa madrugada Deus falou muito forte comigo sobre esse assunto, mas eu quero reservar esse assunto aqui, sobre a santificação de Cristo para com a igreja, e a santificação do marido para com a esposa, em um outro momento. Mas isso é muito profundo. Muito profundo. Eu quero deixar para outro momento. E eu tenho certeza que em um momento certo Deus nos dará a oportunidade de falar sobre isso. Mas a importância do outro assunto para o momento. Há uma importância do outro assunto para o momento. Mas esse assunto é muito profundo.
Eu tive que escolher, porque o tempo não me permite falar dos dois. Eu tive que escolher falar desse outro assunto que eu quero tratar com vocês. Continuem. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Segura um pouquinho. Então veja, olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando assim, ele começa a falar agora dizendo acerca do amor do marido para com a mulher, da submissão da mulher para com o marido. Mas na verdade Paulo não está querendo dizer somente na esfera humana. A esfera humana é importante, mas na verdade o que Paulo quer apresentar é a parte espiritual. Aí ele vai dizer, desta forma, faça como foi orientado. Tomará o homem, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e dois se tornarão uma só carne. E Paulo vai dizer, eu não falo somente do marido e da mulher, do sentido carnal, mas grande é o mistério, e eu falo acerca de Cristo e da igreja. Então Paulo está falando do relacionamento de um homem para com a mulher, para que o marido faça assim, mas Paulo quis apontar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Quem está entendendo até aqui, irmãos? Deu para você entender? Lê de novo o último versículo para baixo. Este é um mistério profundo. Isso. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Bom, então aqui encerra. Deixa eu dizer para vocês, se Paulo tivesse falando somente acerca do assunto marido e mulher, irmãos, nós ficaríamos muito limitados. Veja, porque alguém poderia dizer, não, o homem poderia dizer, eu te amo, e a mulher poderia dizer, eu te respeito. Mas a palavra aqui, reverência. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, Paulo disse, marido, ame as vossas esposas, e as esposas reverencie os seus maridos. Sabe o que é reverenciar aqui, irmãos? A palavra reverenciar, ela dá dois sentidos. Um dos sentidos é respeito. Quem está me ouvindo, diga amém. Sabe o que é respeito no original aqui? Respeito aqui é ter medo. Então, o sentido da palavra respeito aqui para as mulheres, Paulo está querendo dizer assim, as mulheres tenham medo dos seus maridos, no sentido de, se você não fizer o que é certo, você será punida. É esse o sentido da palavra. O primeiro sentido, respeito. O segundo sentido da palavra, reverenciar os seus maridos, é venerá-lo, reverenciá-lo. Escute, as mulheres, só para as mulheres agora. Só as mulheres, diga amém. Então, olha como as mulheres devem reverenciar os seus maridos. Quando seus maridos chegarem do trabalho, você, quando ele entrar pela sala, eu queria um casal aqui, deixa eu ver. Alex com a Débora, vem aqui, vem cá. Vocês vão ser o meu modelo, vem cá.
Fica aqui na frente do altar, aqui na frente. Aqui. Vem cá. Vira lá para a igreja. Fica aqui na frente e vira para a igreja. Só os casais, dá uma glória a Deus aí. Não é palestra para casais não, irmão. Então, o Alex vai passar na frente da Débora, tá? E a Débora vai reverenciar. Eu não vou falar para ela o que é reverenciar. Eu quero ver se ela vai saber o que é reverenciar. Tá bom? Vai lá, pode passar. O que ela fez? Fez assim? De novo, Alex, passa de novo, vai. Vai, Débora. Obrigado, pode sentar lá. Obrigado, obrigado. Aplaudam a Jesus pela vida deles, irmãos. Tô dando uma moral para os homens, hein? Então agora quando os homens chegarem do trabalho e eles entrarem na sala, as mulheres já vão estar lá o quê? Eu vou mais além, hein? Eu vou mais além. A Bíblia diz assim, vós mulheres, não vos trajais com luxúria, no traje exterior, preocupando-se somente com os vestidos luxuosos, com os sapatos luxuosos, mas revestivos no incorruptível. Assim se adornava as santas mulheres, como Sara, que chamava Abraão de Senhor. Estou dando uma moral para os homens, hein? Então agora os homens vão chegar em casa e as mulheres vão receber eles como? E aí ele vai dizer assim: a senhora já fez janta? E ela vai dizer o quê? Sim, Senhor. Sim, Senhor, a janta já está pronta. É isso que a Bíblia diz, irmão? Paulo não está falando dessa reverência que tem que ser dada ao marido. Paulo não quer que as mulheres sejam para os maridos como se fosse uma escrava, uma serva. Paulo está falando do relacionamento entre Cristo e a igreja. Agora escute uma coisa aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Vós maridos agora deixai o pai e a mãe unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O homem e uma mulher, todos os dois, estão ligados em um só corpo. Que corpo que nós estamos ligados? Cristo. Seja o homem ou seja a mulher, os dois, ambos, devem estar ligados em um corpo, Cristo. Então Paulo está dizendo: vós mulheres, sede submissa aos vossos maridos, reverenciando. Mas ele está dizendo: olha, quando vocês fazem assim a Cristo, vocês honram os seus maridos. Quem está entendendo isso? Então Paulo está dizendo: vós maridos, quando vocês amarem o Senhor de todo o seu coração, a ponto de se entregar, da mesma forma vocês amarão as suas mulheres. Mas quando foi a primeira vez que nós ouvimos essa expressão, deixará o homem o seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher?
Gênesis, quando Deus criou Adão, e a Bíblia diz assim: e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Aí Deus disse: far-lhe-ei uma adjuntora para que esteja diante dele. A Bíblia diz que Deus fez com que Adão dormisse um sono profundo, anestesiou Adão, e da costela de Adão, do osso, da costela de Adão, ele fez Eva. E depois que Adão acordou, ele disse para Adão assim: ó, essa é osso do seu osso e carne da sua carne, ela será a tua mulher. Eu falei: Senhor, o que quer dizer isso? Então o Espírito Santo começou a dizer para mim assim: todo homem deve gerar a partir de si mesmo a sua mulher. Disse: Senhor, de que forma? Da mesma forma que Eva saiu de Adão, assim também as vossas mulheres sairão de vocês. Eu falei: agora entendi, Jesus. Quer dizer então que cada homem tem a mulher que merece? Aí você vem para o pastor: eu não aguento mais minha mulher. Eu falei: é a tua. Quem está aí? Pastor, eu não aguento mais essa mulher. É a tua, saiu do teu lado, da tua costela. Por quê, pastor? O que quer dizer isso? Porque a mulher vai se tornar quem o homem é, porque ela é osso do seu osso e carne da sua carne. Quer que a sua mulher se pareça contigo? Forme ela daquilo que tem em você, do que é seu. Então por isso que ele vai dizer: primeiro ame, e depois a mulher respeita. Por quê? Porque se eu primeiro faço o papel de Cristo, então eu tiro a mulher de dentro de mim e formo ela. Eu não sei se vocês estão pegando isso aqui. Está pegando? Pastor, a minha mulher é muito difícil. A minha mulher é muito difícil. E você é um bom crente? Você tem gerado, você tem feito com que a sua mulher se tornasse osso do teu osso, carne da sua carne? O que ela tem aprendido contigo? A Bíblia vai dizer que Jesus na cruz, ele morreu, se entregou, e Paulo vai dizer: assim como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, vós maridos também amai as vossas esposas. E ali na cruz, da mesma maneira que de Adão saiu Eva, lá na cruz de Jesus saiu a igreja. Quando, pastor? Quando o soldado fura o lado de Jesus, ele estava dizendo: dali, da costela, de onde foi furado, saiu água e saiu sangue, que ali então representa a igreja do Novo Testamento. Sai do lado, sai do lado. Quer que a sua mulher seja uma mulher de Deus? Vai para a cruz. Só os maridos dêem um glória a Deus agora. Eu dei uma moral para os homens, agora estou dando uma moral para as mulheres. Quer que a sua mulher seja uma mulher crente? Vá para a cruz. Quer que a sua mulher seja uma mulher de Deus? Vá para a cruz. Seja um bom crente. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de piedade. Viva uma vida verdadeiramente entregue no altar do Senhor. E com certeza você terá uma mulher de Deus em sua casa. Mas não vem reclamar comigo: não, pastor, essa mulher aqui é a tua. É a que você tem gerado. É a que você tem formado. Só os homens, batam no peito assim, ó. Eu
Diga mais forte, eu. Não, não. Não, os homens estão com medo. Só os homens, dão glória a Deus aí, gente. Então vocês, homens, vai lá, bata no peito, diga: eu sou o responsável por fazer do meu casamento um lugar de bênção. Diga: a partir de hoje, a minha esposa será amada e ela se tornará a minha igreja, a minha noiva. Ela será a mulher dos meus sonhos, porque ela vai sair de dentro de mim. Agora você vai ter que tolerar a sogra depois, porque a sogra vai dizer assim: você está igualzinho teu marido. E quando a sogra começar a dizer: você está igualzinho teu marido, ficou bom. Aí você fala assim: agora está formado. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus aí, irmão. Mas enquanto ela estiver parecida ainda com o pai, com a mãe, com o irmão, você ainda não formou. Essa responsabilidade é do marido, fazer a mulher se tornar uma mulher crente de Deus. Amém, irmãos? E com certeza uma mulher de Deus, ela tem prazer em honrar o seu marido. Ela tem prazer de honrar o seu marido. Quantos entenderam esse princípio aqui? Compreendeu aqui? Então, e eu encerro aqui. Então ele disse: deixará o homem, o pai e a mãe. Então, não tem como um homem formar uma esposa se ele não deixar o pai e não deixar a mãe. É por isso que Jesus deixou o pai, porque se ele não deixasse o pai, ele não tinha igreja. Se Jesus não deixasse o pai, ele não tinha igreja. Então nós aprendemos com o pai, mas chega um momento que nós temos que deixar o pai para poder formar a nossa própria família, a nossa própria casa. Não, mas eu aprendi assim com o meu pai. Deixa o pai, forme agora a tua casa. Amém? Veja que Jesus, na palavra nós não vamos ver: deixará a mulher o seu pai e sua mãe, porque o propósito de formar não veio da mulher, o propósito de formar veio do marido. Então vós mulheres, escute o que eu vou dizer: deixe os seus maridos formar o corpo espiritual da sua casa. Não se permita a querer que a sua casa se torne um local que você coordene. Quando você fizer isso, você vai ferir um princípio. Deus está dizendo: se o seu marido for um bom marido, se o seu marido for um bom crente, permite que ele te forme. Deixa ele te formar. Vocês viverão uma vida abundante na presença de Deus. Amém? Recapitulando, uma família abençoada sem ser cheia do Espírito Santo não vai acontecer. Um casamento onde um homem não se torna tão crente, capaz de influenciar e gerar a partir dele a tua mulher, a tua esposa, não será possível. E um casamento onde a mulher não compreende a vida de piedade, de seriedade, de responsabilidade que o teu marido tem com Deus, também não será possível. Então, quando nós entendemos esse princípio, 90% dos nossos problemas familiares estão resolvidos. Quando nós entendemos que não é somente um corpo entre eu e esposa, mas é o corpo de Cristo, onde nós dois estamos alicerçados. E se eu estou no corpo de Cristo,
Quando eu afeto o meu corpo, que não é o meu, é o de Cristo, eu estou afetando o corpo da minha esposa. Quantos entenderam isso? Deu para entender? Fique de pé, por favor. Escute, irmãos, a força da palavra, o poder está aqui. Todas as coisas se exteriorizam quando esta palavra, o poder desta palavra, ele possui completamente a minha mente, o meu coração. Quando eu permito que essa palavra penetre o mais profundo do meu interior, aí sim, o poder desta palavra, ele é transformador. A minha casa é transformada, a minha vida é transformada, tudo à minha volta é transformado. Por quê? Porque o poder desta palavra transformou a minha vida e transformará a minha família. Amém, irmãos? Feche os seus olhos um pouquinho agora. Se você reconhece essa palavra como uma palavra de Deus, o Espírito Santo falou ao seu coração, eu gostaria que você orasse agora e falasse com o Senhor. Eu queria que você, marido, se colocasse agora na posição. Glória a Deus. Se colocasse na posição de um homem de Deus e dissesse para dentro de você: eu vou me submeter a Cristo, para que a minha esposa se torne a cada dia uma grande mulher de Deus. E as mulheres orem dizendo: eu vou respeitar o meu marido, sabendo que ele é o cabeça.